Bem, vemos que o poder continua a se deslocar para o leste. A economia mundial está mudando e o Ocidente político parece estar menos capaz de competir no novo mundo. E creio que, dentro desse contexto, vemos agora o roubo de fundos soberanos russos e empresa chinesa de chips no período seguinte. Então, em que estágio do capitalismo estamos? Analisando aqui. Você vê algum? Sim, eu sei. Eu penso muito nisso. Eu trabalho muito nisso. Minha resposta, que terei que apresentar, se me permitirem, será dada em etapas, à medida que avançarmos. Provavelmente, a questão mais importante que você mesmo abordou é que o centro dinâmico do capitalismo se deslocou do Ocidente para o Oriente. Na minha opinião, as evidências agora são literalmente esmagadoras. Bem, eu sei que há muitas pessoas que não querem ver isso, mas agora atribuo isso ao que é típico de impérios em declínio, as pessoas que os governam não querem vê-los declinar, o que eu entendo, pois temem a perspectiva do declínio, o que eu entendo. E então fazem algo que eu também entendo, fingir que não está acontecendo. Isso me lembra de uma vez em que estávamos passeando com minha filha pequena. E um cachorro apareceu, latindo, e o latido do cachorro a assustou. Então ela fez o que lhe pareceu lógico. Ela colocou as mãozinhas em frente aos olhos. Ninguém mandou ela fazer isso. Ela fez isso porque, assim, não conseguia ver o cachorro. E ele ficava bem menos assustador, já que ela não o via, sabe? Foi um momento em que você percebe como um ser humano aprende, depois de um tempo, que o cachorro que late ainda está lá, mesmo quando você não consegue vê-lo. E você sabe que isso é um processo de aprendizagem. Acho que estou falando com vocês dos Estados Unidos, onde moro. Da cidade de Nova York. Os Estados Unidos, onde vivo, trabalho. E passei toda a minha vida, encontram-se num estado que os psicólogos chamam de negação, no qual grande parte da sua população, a maioria dos seus líderes, certamente os líderes dos partidos republicano e democrata, estão ocupados não só na atividade passiva da negação, mas também na mais ativa de afirmar o contrário, como se estivessem a tentar convencer-se de que a negação não é inadequada, de que realmente não tem de se preocupar com o centro de gravidade do capitalismo. O capitalismo ainda está aqui nos Estados Unidos. Somos uma sociedade capitalista. É verdade. Esta semana elegemos pela primeira vez um socialista como prefeito desta cidade, o que é um passo extremamente importante. E também um passo nessa decadência. Nós ainda somos, sem dúvida, um país capitalista. Mas não é o centro dinâmico. Não é um lugar onde os avanços tecnológicos são impressionantes e se complementam. Não é uma área em crescimento. Não se trata de expansão de mercado. Basicamente, não é nenhuma dessas coisas. Ainda possui alguns setores dinâmicos. A alta tecnologia na Califórnia é um exemplo, e assim por diante. Mas a maior parte da dinâmica do crescimento capitalista, do crescimento técnico da produção, do crescimento do comércio, deslocou-se para o leste. Isso agora está em outro lugar. E é essa a lacuna, como você sabe, nós já discutimos sobre isso. Se somarmos os PIBs do G7,
Eles eram aproximadamente iguais ao PIB da China em 2020. E aqui estamos, quase 6 anos depois, e a diferença aumenta a cada ano em favor do Oriente, não do Ocidente. Assim, o capitalismo encontra-se em declínio. No Ocidente, eu diria que é pior na Europa do que nos Estados Unidos. Mas seja qual for essa dinâmica, esse crescimento, essa expansão que ocorreu em direção ao leste, e vemos os sintomas disso em nossa cultura aqui, literalmente todos os dias. Bem, e é por isso que eu estava curioso para saber o que acontece quando não somos mais capazes de competir, porque parece haver reflexos diferentes. Por um lado, descartamos as regras de como o comércio internacional deve ser conduzido, e acho que você também está certo ao ignorar a realidade. Fazemos o mesmo com a guerra na Europa, quanto pior a guerra, mais a classe política se vangloria e intensifica sua retórica. Mas, veja bem, uma possível reversão na situação econômica para resgatar a situação, porque em todas as principais áreas, seja na liderança tecnológica, na dominância industrial ou financeira, mantendo a dominância do dólar americano ou do euro. Existe algum caminho que o Ocidente possa seguir para começar a melhorar sua situação? Eu não vejo. Não vejo como. Posso dizer bem, se isso e aquilo acontecessem, haveria uma chance de evitar as implicações do que acabei de dizer. E deixe-me ser um pouco mais concreto. O choque de ver os Estados Unidos e a Europa armando a Ucrânia durante um período de 10 anos, financiando-a e instrumentalizando-a de todas as formas, foi insuficiente para derrotar os russos. Isso é um problema terrível para eles. Não porque eles se importem muito com onde estão os limites. Eles viveram por décadas com a OTAN bloqueada pela Europa Oriental, quando esta fazia parte do sistema soviético. Eles podem conviver com uma fronteira reduzida da OTAN. Isso não é um problema sério, certo? E a preocupação deles em invadir países pequenos é tão ridícula que chega a ser difícil entender quando pessoas que, de outra forma, seriam sérias, falam desse jeito. Os Estados Unidos invadiram o Vietnã, um país rico, grande e poderoso, e o Vietnã, um país pobre e pequeno. E nenhuma dessas pessoas disse nada. E então os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, ainda mais pobre. E ninguém, sabe, um país grande invade um país pequeno. Então, o Iraque. Quer dizer, isso é ridículo. Estamos prestes a fazer algo na Venezuela, o que será? É um exercício de faz de conta. É um exercício de afirmação, quando se está com medo de que a doutrina Monroe ainda é a lei do mundo e que os Estados Unidos estão lá para aplicá-la. Mas a situação é tão desesperadora que precisa de um pretexto totalmente transparente. Quer dizer, essa matança, não sei como isso foi repercutido na imprensa europeia, mas sei que nos Estados Unidos, e lá já houve pelo menos 60 a 65 mortes nesses barcos, segundo alguns registros, em parte no Caribe, em parte no lado do Oceano Pacífico da América Latina. Nenhuma evidência, nenhuma. Zero. Sem advogado, sem júri, sem juiz, nada. Execução sumária pelas Forças Armadas Americanas. E para aqueles que estão assistindo a este programa e não conhecem a legislação americana, temos um problema terrível com drogas neste país, mas já o temos há 50 anos. Toda a minha vida. As drogas estão
Por toda parte. Posso conseguir qualquer uma das chamadas drogas ilegais aqui em Nova York. Quando quiser. Quando meu filho e minha filha estudavam aqui nos Estados Unidos, em escola pública, eles estavam cercados por crianças que tinham e usavam drogas. Eles próprios eram frequentemente tentados, como todas as crianças são. Portanto, temos um problema sério e pessoas envolvidas com o tráfico de drogas são presas todos os dias neste país. Nenhum deles jamais foi executado. O tráfico de drogas não é considerado crime capital nos Estados Unidos. Então, havia pessoas supostamente envolvidas no tráfico de drogas a milhares de quilômetros dos Estados Unidos, sem representar qualquer ameaça concebível. E elas foram sumariamente executadas. Isso é um comportamento grotesco. E mesmo os apoiadores do Sr. Trump neste país não sabem o que dizer. Eles realmente não sabem. E quando finalmente dizem alguma coisa, parece o texto de um filme de faroeste medíocre, cheio de frases impactantes. Ah, nós temos que pegá-los e temos que cuidar deles. Isso é infantil. Embora a palavra infantil não seja suficiente, porque você está matando seres humanos, e muitos deles, sem fim algum, e afirmando que são venezuelanos. Sem nenhuma maneira de saber quem são. Você não analisou os documentos deles. Isso é ridículo. É faz de conta e é martelado na própria cabeça. E reparem nisso, não só por parte de Trump, mas também do vice-presidente e do secretário de defesa. Todos eles se envolvem em um exercício que um humorista chamaria de, você sabe, a apresentação machista no vestiário masculino do ginásio. Sabe, existe algo muito bizarro que é ritualístico em sua forma. Entretanto, a situação econômica continua se deteriorando. É extraordinário o que estamos assistindo. Estamos aqui em Nova York aguardando para ver a gravidade da recessão atual, que já está em curso, o quão grave ela ficará e quanto tempo durará. Que são as duas grandes questões que todas as recessões apresentam no início. O cenário de emprego está ruim. A inflação não está diminuindo. Preocupado com o fato de as tarifas, que ainda não surtiram efeito, estarem se transformando em preços mais altos para o consumidor final. O Goldman Sachs e outras instituições já divulgaram seus estudos. Como previsto, os importadores, as empresas americanas que importam, são elas que pagam a tarifa, aliás. E reparem, os americanos, a começar pelo Sr. Trump, continuam a falar numa confusão muito bem coreografada. Se você prestar atenção, as tarifas são apresentadas como uma punição para outros países. Eles nos enganarão. Eles, sabe, nos enganarão. Sabe, os dados da balança de pagamentos são usados indevidamente para sustentar esse argumento. Então, vamos puni-los com uma tarifa? A maioria dos americanos, meus alunos, eu ensino economia. É uma matéria que ensinamos. Preciso explicar aos meus alunos que não entenderam, mesmo tendo aprendido, que tarifa é um imposto cobrado pelo governo dos Estados Unidos aos cidadãos americanos. Como o governo dos Estados Unidos não pode impor impostos aos cidadãos de outros países. Eles não entendem o próprio presidente, que vive falando em taxar os chineses. E eu explico para eles, e aí, claro, eles entendem, e o Goldman Sachs tem um estudo interessante sobre isso. Eles não são os únicos que mostram o padrão de
Amigos, sejam bem-vindos a mais uma resposta, não a ficar para trás. E é por isso que esta história importa muito além de um navio-tanque, um oceano ou uma marinha. Trata-se de posição, pressão, poder e do início de uma redefinição regional que poderá remodelar a forma como o controle é exercido no próprio hemisfério ocidental. Se você estiver preparado, vamos analisar isso camada por camada para entender a gravidade do que aconteceu. Mudança. Eles agora estão transferindo o ônus, o imposto extra que eles têm que pagar. Eles precisam recuperar de alguma forma. E assim os preços no setor varejista estão subindo e isso leva a, sabe? É notável. Cada aspecto desse declínio agora alimenta outro aspecto. Vou te contar uma história, mas é apócrifa. Todos os anos, a maior rede varejista dos Estados Unidos, a Walmart Corporation, que tenho certeza que é conhecida no mundo todo, domina o mercado aqui nos Estados Unidos. Temos um feriado de ação de graças. Isso acontecerá no final deste mês de novembro. E tradicionalmente, come-se um peru, aquela ave preparada para o Dia de Ação de Graças. Então, com relação à publicidade que a Walmart lançou este ano, estamos muito orgulhosos. Temos um pacote completo. Você pode comprar tudo o que precisa, o peru, as cenouras e todos os acompanhamentos. Bem, por esse preço incrível, conseguimos mantê-lo baixo. Então, este ano, com grande alarde, lançaram a propaganda e compararam o preço deste ano com o do ano passado, afirmando que estamos combatendo a inflação. E o presidente dos Estados Unidos celebrou e elogiou publicamente o Walmart por sua excelente liderança no combate à inflação. Nesse ponto, todos os jornais do país, com exceção daqueles que apoiam tanto o Sr. Trump que jamais poderiam fazer o que estou prestes a descrever. Mas todos os outros jornais já fizeram isso. Eles destacam que, se somarmos a lista de itens da caixa de ação de graças do ano passado, veremos que ela contém um quarto a menos de itens. É por isso que seu preço é mais baixo. Se você tiver os mesmos itens do ano passado e deste ano, o preço será significativamente mais alto. Tudo bem. Isso é infantil. Mas o que acontece nos Estados Unidos quase todos os dias? E isso continua vindo à tona, como aconteceu com os resultados das eleições da última terça-feira. A vitória foi total, todos os eleitores apoiados pelo Sr. Trump perderam e todos os que se opunham ao Sr. Trump venceram. Quer dizer, é verdade que o número de candidatos é pequeno. Mas a Virgínia e Nova Jersey são estados muito importantes na estrutura eleitoral dos Estados Unidos. E a vitória na cidade de Nova York ofusca todas as outras, visto que o socialista, aliás, não foi chamado de socialista pelo presidente. Ele se corrigiu, Sr. Trump. Ele disse que não é socialista, é comunista. Neste país, isso equivale a dizer que se trata de um emissário do diabo, com chifres e rabo. Certo? Então, o presidente o denuncia e o que ele faz? Ele recebe mais votos do que todos os outros candidatos juntos. Ele obteve mais de 50% dos votos. É extraordinário viver em um país que esteve na vanguarda da
Celebração anti-esquerdista do capitalismo em declínio, um declínio que eles não conseguem impedir e ao qual só conseguem reagir de forma teatral. Isso gera um nível de divisão tensa neste país. Acho que se você viesse visitar, provavelmente sentiria, depois de passar algumas semanas aqui, que o lugar está diferente de como era antes. Todo mundo tem isso. As pessoas dizem isso umas às outras na rua. É uma sensação de desgraça iminente, muita depressão, muita ansiedade. E entre os jovens, a sensação de terem nascido numa época muito azarada. E eles querem mudança, e a querem muito. E estas eleições são sobre centenas de milhares de pessoas que normalmente não votam, simplesmente porque pensaram que talvez valesse a pena dar o seu voto a alguém tão diferente como um socialista. Vamos ver o que eles conseguem fazer. Parece que o antigo consenso em torno do status quo, é claro, se alterou em certa medida nos últimos 80 anos, bem, à medida que o status quo desaparece, o consenso também desaparece. Assim, podemos ver que tanto a direita política quanto a esquerda política estão agora dispostas a experimentar coisas novas. Isso fica à direita. Eles obviamente arriscaram com Donald Trump, enquanto que, à esquerda, agora estão tentando algo diferente em Nova York. Mas o aspecto preocupante é que não há um terreno comum. Como você disse, eles parecem se odiar intensamente e, de fato, os esforços para deslegitimar um ao outro não se dão por meio de refutar os argumentos ou definir os principais problemas, mas sim por meio desse rótulo barato de ele é comunista. Nada de bom pode vir disso, no entanto. Em termos de ir ao cerne da questão. Glenn, se eu pudesse interrompê-lo. Porque você está dizendo algo muito importante, eu gostaria de chegar ao ponto principal. Eu gostaria de acrescentar algo ao que você está dizendo. Eles não têm nada a dizer um ao outro porque a questão é que cada lado quer culpar o outro pelo declínio, mas não consegue admitir que haja um culpado, o que é uma tarefa muito difícil. Imagine que lhe pediram para fazer um discurso. Você é o senador de algum lugar. Faça um discurso em que você os culpa pelo declínio da América, algo que todos sentem, mas você não tem permissão para dizer que há um declínio. O mais próximo que se pode chegar disso é o slogan do Sr. Trump. Make America Great Again, tornar a América grande novamente. Você precisa imaginar um grande passado que chamamos de fictício, inventado. Vou desfazer o que está desmoronando. Vou consertar isso. Eu vou. Então, a culpa é do outro lado. Olha, os republicanos dizem que os democratas trazem imigrantes. É ridículo, mas eles dizem isso. Mas essa é uma forma de dizer que a culpa pelo declínio é sua. Toda essa loucura anti-imigração na Europa, assim como aqui, é uma busca por bodes expiatórios. É clássico em seus contornos. É encontrar um objeto irreal para sua raiva porque você não consegue entender ou tem um tabu contra encarar o que ela realmente é. Então, os democratas odeiam os republicanos porque a maneira republicana de tornar a América grande novamente exige a construção de uma coalizão de pessoas que levem essa ideia a sério. Bem, quem são eles? Seja para aqueles que são cristãos fervorosos ou para aqueles que precisam encarar a realidade de que o interesse pela religião nos Estados Unidos está em declínio há 100 anos. Nada vai mudar isso, pelo menos não em um futuro próximo. Isso assusta as pessoas para quem a religião continua sendo uma questão importante, mas vê-la desaparecer é motivo de piada na televisão. Não é que as pessoas não levem isso a sério, e quando levam, é de uma forma muito formalista.
De repente, você percebe o ressurgimento da supremacia branca. Por quê? Porque há uma parte da população que se apegou à ideia de hierarquia racial durante os últimos 100 anos e, ao vê-la desaparecer lenta e gradualmente, cada vez mais pessoas sentem que ela quer de volta. Eles não diriam isso, mas querem. Então eles se unem em torno de um lema: Make America Great Again, tornar a América grande novamente. Mas o que acontece é que você está culpando e transformando em bode expiatório todas as pessoas de quem você não gostava. E agora, o Sr. Trump, torna possível que o senhor tenha um lugar à mesa da vida política desta sociedade. 2 semanas atrás, ele anunciou uma redução no número de pessoas que terão permissão para entrar nos Estados Unidos com o status de refugiado. E que essas pessoas serão limitadas de 2 maneiras. Eles teriam que vir da África do Sul. E teriam que ser brancos. Ele disse isso. Sabe, um presidente que esteve no poder nos últimos 40 anos e que talvez pensasse que isso jamais aconteceria. Que isso e que ele. Por que ele faz isso? Porque foi isso que a coligação que ele construiu representou. Essa é a maneira que eles encontraram para lidar com o declínio e com tudo o que os democratas estão fazendo. Eles não discordam. Eles estão expulsando os imigrantes. Eles estão culpando a Rússia. Eles estão culpando a China. Eles estão culpando os estrangeiros. Está tudo bem? Está tudo bem. A única coisa em que conseguem pensar é que ele é autoritário. O Sr. Trump. Ele não está fazendo isso da maneira que nós faríamos, que seria de forma mais discreta. Observando mais a fachada democrata. Isso é tudo. Deixe-me dar um exemplo de algo que aconteceu há 2 dias. Kamala Harris, você sabe, a mulher que se candidatou à presidência em novembro passado, publicou um tweet no dia do anúncio da vitória de Mandani na cidade de Nova York. Ela é democrata. Mandani, pelo menos legalmente, é democrata. Portanto, é a vitória de um democrata, um jovem democrata recém-chegado. O tweet tinha algo a dizer sobre Mandani. Não? Sem parabéns, sem comentários sobre o que isso possa significar. Em vez disso, foi um longo tweet. Foi inteiramente dedicado ao assunto da morte de Dick Cheney, o ex-vice-presidente que faleceu naquele dia, um dia antes. E ela comentou sobre o excelente servidor público que o Sr. Cheney havia sido. Este é um homem que o Partido Democrata rotulou de criminoso de guerra por causa das coisas que ele fez na guerra do Iraque e tudo mais. Este é um republicano de extrema direita. E por aí vai. Ela não comentou sobre o sucesso de sua festa. Ela fez um elogio fúnebre ao Sr. J. Isso demonstra que o Partido Democrata está declarando guerra ao Sr. Mandani e a tudo o que ele representa. Sou eu quem está te contando essa história porque ela mostra que as coisas estão se desintegrando aqui. Está simplesmente se desintegrando. Acreditasse que pelo menos 1/3 dos seguidores do Sr. Trump seja vulnerável ao que finalmente virá à tona em relação ao caso Epstein. Ele perderá um grande número de pessoas por causa disso. Todo mundo acredita nisso. Não sei se é verdade, mas todo mundo acredita nisso. Então você e ele perderam a eleição. Isso não pode fortalecê-lo dentro do Partido Republicano. Há uma dúzia de pessoas ao redor dele que querem substituí-lo e tomar o seu lugar. Assim, temos uma desintegração em múltiplos níveis numa sociedade cujo império está desaparecendo e que enfrenta uma recessão a qualquer momento, tornando-se tão grande e forte que não é comentada apenas na imprensa financeira, mas por todo o público em geral.
É interessante notar que, com o declínio econômico, quando vemos o sistema político se desintegrar um pouco, novas linhas de batalha obviamente precisam ser traçadas. Isso sempre implica definir quem somos em relação ao outro, algo que você mencionou, mostrando como isso está mudando tanto no Partido Democrata quanto no Republicano. Mas o interessante nos Estados Unidos é que o país sempre foi bastante singular em termos de um nacionalismo muito positivo, porque sempre houve a suposição de que seus melhores dias estavam por vir. Desde as colônias na costa leste até a costa oeste, com a era bipolar e o nacionalismo unipolar, o país sempre se fortaleceu. Mas agora que está em declínio, isso abriu espaço para um nacionalismo mais negativo, algo comum na Europa, onde se olha para um passado glorioso que se foi e se busca culpados. É, claro, vemos isso surgindo também nos Estados Unidos. Idealmente, para a unidade dos Estados Unidos, basta culpar a China e entrar em uma nova Guerra Fria. Use a palavra idealmente com cuidado. Não é um futuro muito promissor, mas claro, se você começar a se voltar contra si mesmo, ou seja, se você perceber que somos nós contra eles. Se o seu principal grupo externo se tornar o seu próprio povo, a sua própria oposição política, você tem um problema. Parece-me, no entanto, que os europeus esperam que as linhas de batalha mudem de forma que acabemos do lado americano. É interessante notar que Trump aponta ao por exemplo, como um dos países piores que a China em termos de tirar proveito da situação. E é interessante que, bem, antes que você pergunte, não sei como a questão venezuelana é abordada na mídia europeia, mas parece-me que os europeus não se importam muito com a ideia de os Estados Unidos cessarem o controle dos ativos venezuelanos, especialmente porque eles têm relações muito próximas com os chineses e russos. Mas eles esperam que isso aconteça no formato do Ocidente político, e é por isso que acho que, por exemplo, o Prêmio Nobel da Paz foi quase uma vitória fácil para Trump. Veja bem, a oposição quer a queda do governo. Mas isso é em nome da democracia liberal, então. Se você faz isso em nome da democracia liberal, promove a democracia, então essa é a identidade compartilhada do Ocidente político, mas Trump, em vez disso, optou pelo terrorismo nazista. Mais segurança rígida americana. Então, acho que eles não se importam com a destruição da Venezuela, contanto que estejamos do lado dos Estados Unidos nessas linhas de batalha e vejamos os europeus do lado de fora. Mas você vê os Estados Unidos se distanciando da Europa ou como? Você acha que está o relacionamento durante esse declínio político? E quando digo América, reconheço que vocês têm diferentes forças políticas.